dando continuidade no atendimento ao Pitibinho para saber se ele realmente vai poder ser operado da catarata, nós estamos agora aqui na Unesp de Jaboticabal com o professor Laus. E agora será dado o início dos procedimentos, ou seja, da avaliação, para ter certeza se ele vai poder ser operado ou não. Professor, muito obrigado pela atenção aqui. E como é que é? Agora daremos início agora aos procedimentos para saber se tem possibilidade de cirurgia? Na verdade, todos os candidatos à cirurgia da catarata que recorrem ao nosso serviço aqui no hospital, eles são submetidos a uma bateria de exames que vão atestá-lo como estando ou não em condições de receber o tratamento cirúrgico, que é a extração da lente cataratosa e a substituição por uma lente artificial. O que acontece é que a maioria dos pacientes que desenvolvem catarata são pacientes ou senis ou pacientes com alguma forma de doença sistêmica, entre as quais a que se destaca seria o diabetes, por exemplo. Então, esses exames eles são obrigatórios e imperiosos para que nós possamos submeter o paciente à cirurgia com todas as condições, com todas as melhores condições, para que nós possamos prospectar a possibilidade de resultados favoráveis que justifiquem a intervenção cirúrgica, né? Então, são etapas que nós devemos obedecer. A primeira das etapas é o exame das condições oftálmicas do paciente. Como estão os olhos? Se de fato se trata de uma catarata, porque às vezes há outras enfermidades do olho que fazem pensar o proprietário que se trata de uma catarata e não é. As condições oftálmicas gerais deste olho, quanto, por exemplo, as condições da córnea, as condições internas do olho, as condições da lente e, notadamente, as condições da retina. Porque nos cães, a partir de 7 anos, existe uma relação importante entre degeneração da retina e catarata, e vice-versa, sendo a degeneração da retina primeira em relação ao aparecimento da catarata. Agora, quais serão as etapas aqui? Já foram feitos os exames de Campinas, todos os exames, mas agora serão repetidos esses exames aqui, inclusive eletrocardiograma e também todos os exames que o professor Laus acabou de dizer agora aqui. Quais serão os próximos procedimentos agora, então, professor? Bom, então nós iniciamos com o exame do que nós chamamos dos anexos oftálmicos, notadamente quanto às condições das pálpebras e do aparelho lacrimal, o aparelho que produz e que drena a lágrima. E esse teste é um teste indireto e munido de equipamentos. É um teste eletrônico em que a gente verifica a atividade funcional dos fotorreceptores da retina, que são os que captam a luz e que a partir daí tem-se a formação da imagem, né? Essas então são as etapas. Eu vou procurar agora, pedindo à doutora Patrícia que faça e que demonstre aos senhores como é que esses exames são conduzidos, e o doutor Miguel vai acompanhá-la nessa etapa e eu estarei aqui junto. O primeiro dos testes que nós fazemos é a avaliação da produção lacrimal. Uma tira de papel de filtro é inserida no saco conjuntival, portanto inferior dos olhos, e ali ela é mantida por 1 minuto. Ao término de 1 minuto, nós vamos verificar quanto deste papel foi hidratado pela lágrima. Se além do normal, se aquém do normal ou dentro da faixa de normalidade. Existem algumas doenças infecciosas que também podem produzir diminuição da produção lacrimal. A leishmaniose, que felizmente nós não temos no nosso meio, mas que campeia no Nordeste e em parte de outros estados da Federação, é também uma enfermidade cuja glândula lacrimal principal e as glândulas acessórias se ressentem muito com a presença do agente infeccioso, ou por ação direta do agente, ou por ação indireta através do sistema imune, que vai e que lesa a glândula. Existem outras situações, por exemplo, as farmacologicamente produzidas. Pacientes que recebem tratamento com sulfa por longos períodos, eles podem ter a função das glândulas lacrimais comprometida. Pacientes que recebem substâncias locais dos olhos, dependendo da substância, como colírios anestésicos, por exemplo, também podem ter diminuição da produção lacrimal. Nós agora vamos fazer, depois do teste lacrimal de Schirmer, uma prova que é chamada de ameaça.
em que nós vamos verificar, movimentando os dedos e a mão levemente em direção aos olhos, nós vamos ver se ele responde com o fechamento das pálpebras à presença da mão. Porque se ele tiver algum resquício de acuidade visual, ele acaba respondendo. Se a mão toca a pálpebra, ele cerra as pálpebras. Se a mão não toca, vocês observem que ele não está respondendo com reflexo de fechamento palpebral. Isso quer dizer que ele realmente tem uma deficiência visual importante, em princípio. A segunda etapa do exame agora, ou a terceira, como queiram, é o exame em que nós, munidos de um equipamento, e portanto a olho armado, como nós dizemos, equipamento esse que aumenta o tamanho da imagem, que magnifica a imagem e que se chama biomicroscópio, com este equipamento nós vamos então avaliar as condições do segmento anterior do olho e da córnea. Segmento anterior representado pela câmara anterior, pela lente e pela íris, e também pelo humor que preenche esse segmento, que é chamado de humor aquoso. Ato contínuo a esse exame, nós vamos agora avaliar a pressão desse olho. Então, é a primeira coisa que nós vamos fazer neste momento. Nós utilizamos um colírio que contém na sua formulação uma substância anestésica, e essa substância anestésica é que vai permitir o contato do equipamento que avalia a pressão do olho com a córnea, com a superfície do olho. Esse é um equipamento eletrônico que dá os valores de pressão, e esses valores então aparecem num mostrador de cristal líquido. Esse equipamento ele vai aferindo, avaliando a pressão, e quando ele tem eletronicamente a competência de dizer que ele conseguiu aferir o que é a pressão deste olho, ele então acusa e mostra naquele mostrador digital. E com este teste, eu toco esta lente na superfície do olho, e essa lente, por refração, me dará informações quanto ao ângulo de drenagem, que nesse paciente é um ângulo de drenagem normal. A etapa seguinte do exame é a dilatação da pupila, para que nós consigamos avaliar as condições da lente, a olho desarmado e a olho munido de equipamento. Por que é importante esse exame? Porque com esse exame nós conseguimos identificar algumas alterações que, se presentes, contraindicam a cirurgia em algum momento. Por exemplo, as lentes, ou a lente, ela é mantida internamente ao olho por um feixe de ligamentos que, uma vez estirados, mantém a lente pendurada dentro do olho. Numa má comparação, é como se fosse uma cama elástica, dessas que nós vemos os atletas praticando em Jogos Olímpicos, em que nós temos o centro, uma lona, e uma série de tiras elásticas que mantém esta lona. Se nós colocarmos esta lona na posição vertical, assim se comporta a lente. Ela é mantida por esses ligamentos que são verdadeiros elásticos. O que ocorre é que, com a idade, parte desses ligamentos às vezes se rompem, fazendo com que a lente fique luxada ou subluxada. Se todos os ligamentos se rompem, a lente sai da sua localização, que nós chamamos de fossa patelar, e ganha outros compartimentos do olho. Se a rotura dos ligamentos é parcial, essa lente vai se encontrar dependurada e balançando. Esse exame só é possível, ou a identificação desta alteração só é factível, só é possível, quando nós dilatamos a pupila e podemos observar a lente em toda a sua extensão, em todo o seu diâmetro. E aí nós conseguimos identificar. A dilatação da pupila, para que nós obtenhamos a dilatação da pupila, nós vamos ter que aguardar aproximadamente uns 10 minutos. Ao término de 10 minutos, nós reexaminamos o paciente para que nós possamos, então, verificar as condições da lente. Mas nesse interregno, nós podemos fazer alguns comentários interessantes acerca dos exames que já foram feitos. Relativamente aos demais exames, o que nos forneceu o teste de Schirmer? O olho esquerdo com baixa produção lacrimal,
3 milímetros só de impregnação na tira de papel filtro. E no olho direito, produção já também um pouco baixa, porém melhor, de 12 milímetros de impregnação no papel filtro. Então veja, a primeira delas é a retirada dessa neoformação que poderia ser feita no ato da cirurgia da catarata. A segunda é a que o teste de Schirmer nos mostra que há uma subprodução de lágrima. Então nós vamos ter que intervir com medicamentos para que essa produção volte aos seus valores normais. Por quê? Porque se isso não acontece, o risco que nós temos de ter uma córnea descompensada depois da cirurgia é muito grande, porque ela não está sendo hidratada. E a córnea precisa ser hidratada na sua superfície para que ela possa viver. Vamos então agora para a terceira parte do nosso exame, que é o exame que foi feito com o biomicroscópio e com a lâmpada de Fenda. O que a doutora Patrícia encontrou? Eu encontrei em ambos os olhos atrofia de íris e encontrei também discreto edema corneal. E sendo também que a terceira fenda, que seria visibilizada no paciente sem alterações de lente, de opacidade, nele nós verificamos realmente a opacidade compatível com catarata. E vamos ver a extensão com midríase ocular daqui a pouco. Então nós já temos em mãos alguns resultados que são importantes. O primeiro é que nós vamos ter que fazer a excisão cirúrgica desta neoformação. O segundo é que nós vamos ter que controlar a produção da lágrima, que está diminuída. Nós vamos ter que incentivar a produção da lágrima com medicação. A terceira é que nós vamos ter que controlar a inflamação. Porque sem esses procedimentos primeiros, nós não podemos submeter o paciente à intervenção cirúrgica. E agora vamos verificar, depois da pupila dilatada, a quantas anda a lente, ou a quantas andam as condições da lente, dentro daquilo que é possível examinar a olho desarmado e com o equipamento. O olho direito, em face dessa sequela de inflamação, que para nós, em considerando um paciente da espécie canina, ela é importante, é relevante, o olho direito não é um candidato à cirurgia. Não obstante, o olho esquerdo, salvadas as demais, ou resguardadas as demais condições, inclusive sistêmicas, e estando o paciente sob condições, o olho esquerdo é um olho, em princípio, candidato à intervenção. Não há sinais de luxação da lente, a catarata é uma catarata madura. O ideal seria que ela não fosse madura, porque na facoemulsificação, que é o procedimento atual e o que nós realizamos, quanto mais precoce é o diagnóstico, mais rápida é a cirurgia. Após ter realizado o eletrocardiograma e a ecografia, voltamos aqui para a oftalmologia, onde serão feitos mais exames. Quais são os exames agora, doutor? Nós vamos fazer mais 3 exames. Um deles, com a pupila agora dilatada, é a oftalmoscopia binocular indireta. Ato contínuo, nós vamos fazer o ultrassom e depois nós vamos fazer a eletroretinografia. E aí o exame está concluído, nós já teremos os laudos de todos eles e aí vamos discutir acerca das questões particulares do paciente. Nós vamos tentar identificar a oftalmoscopia binocular indireta se existe algum tipo de reflexo de fundo de olho que é produzido pela região tapetal do fundo de olho. Se houver esse reflexo, significa que alguma luz ainda passa. Se não houver esse reflexo, significa que, de fato, luz alguma chega a impressionar a retina, ok? Eu não consigo visibilizar a retina, porque a catarata, de fato, é uma catarata que ocupa toda a lente. É uma catarata, então, completa, não é? Bom, agora já temos o resultado da avaliação cardiológica. Qual foi, doutor? Então, a avaliação cardiológica feita pelo doutor Evandro dá conta de que existem algumas pequenas alterações cardíacas, mas nada que contraindique a intervenção cirúrgica. Então, mais uma etapa vencida, né? Os exames apontam para uma pequena endocardiose tratável, controlável, e um pequeno sopro valvular também controlável, e que não contraindica os procedimentos anestésicos a que ele será submetido se os exames futuros mostrarem que existe condição cirúrgica. Vencer mais uma etapa. Mais uma etapa foi vencida. A ultrassonografia, como eu disse, é um exame que oferece resultados assim, extremamente importantes e que são decisórios para a cirurgia da catarata. Nós utilizamos aqui na nossa unidade um ultrascan
que é um equipamento de altíssima geração, com uma sonda de 20 MHz, que foi concebido para exame oftalmo. Então, não é uma adaptação de outros tipos de equipamento, que podem até ser utilizados na ultrassonografia oftálmica, mas o grau de fidedignidade dos resultados que ele nos oferece são absolutamente relevantes. De tal sorte que o que nós viermos a encontrar nesse aparelho são resultados muito, muito confiáveis. Nós podemos verificar pelo exame que não há sinais, em princípio, de descolamento de retina. Retina me parece em boas condições, anatômicas eu me refiro. As condições do segmento posterior também me parecem normais. E agora, nesta imagem, a gente verifica uma câmara vítrea relativamente limpa, mas aqui em cima nós identificamos alguns debris soltos no humor vítreo, mas que não são, em princípio, algo que contraindique a intervenção cirúrgica. Agora, nós já estamos entrando na última fase, que é a eletroretinografia. Bom, o que a gente verifica na eletroretinografia desse paciente é que o traçado eletroretinográfico nos mostra uma diminuição importante de amplitude de ondas. Isso, traduzindo em miúdos, significa que a retina é uma retina degenerada, uma retina que não responde satisfatoriamente a estímulo luminoso. E, nesse caso, provavelmente de origem senil. Não é? Existem vários tipos de degeneração retiniana, não há necessidade de nós nos atermos agora a que tipo exatamente é. O fato é que existe uma degeneração retiniana, a retina ela se compõe por tecido nervoso e, portanto, é tecido que não se regenera, de tal sorte que, quando a degeneração se instala, não há como nós revertermos o quadro. Há algumas moções de nós tentarmos interromper a evolução, com antioxidantes, etc. Mas que também não se justificariam no caso dele, porque, no caso dele, a retina está muito, muito, muito degenerada. Então, não se justificaria fazer qualquer tipo de intervenção medicamentosa, no sentido de tentar bloquear a evolução, porque ela já chegou quase no seu máximo. Como é importante, né, fazer todos esses exames, porque o pitibinho, realmente, que o Dr. Laus disse agora, ele passou por todos eles, com exceção do olho direito, que já deu para ver previamente que não daria para fazer a cirurgia, mas do esquerdo havia uma esperança de que realmente se pudesse fazer essa correção. Mas, infelizmente, o último exame, a retinografia, acusou, né, um probleminha que é impossível, uma degeneração, o Dr. Laus disse agora, da retina. Então, o nosso pitibinho está impossibilitado de fazer a cirurgia. Estou indo embora daqui com consciência tranquila, porque eu fiz de tudo para que o pitibinho voltasse a enxergar. Infelizmente, não é possível, mas nem por isso ele vai continuar vivendo da mesma forma, feliz, obviamente, lógico, ter uma vida um pouco mais alegre, mas com a questão do olfato, da audição e também a idade dele, pelo menos ele vai continuar a vidinha dele muito feliz. E até o próximo programa, se Deus quiser.